Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo certo? Mais um dia aí no A Culpa é de Sec. E hoje, episódio diferente, episódio novo. Na verdade, todo episódio é diferente, mas esse tá mais especialíssimo ainda aí. Estamos reencontrando o pessoal das antigas aí, logo o pessoal vai saber. E tudo certo, Botino? Fala, Taleco. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sim, episódio especialíssimo, convidado mais especial ainda, que é bom demais estar aqui com a gente hoje. Mas Tô ele é empolgado. especial não porque é flamenguista, né? É especial porque é nosso amigo, né? Bom, já vamos começar então, vamos introduzir o cara. Bom, em primeiro lugar, a principal qualidade do cara, rubro-negro. Vem até aqui, ó, para quem tá assistindo no vídeo, homenageando o cara com o meu manto sagrado. Nossa, mãe. Apresentar aí, então o Lucas Assis, o famoso Luquinhas. Fala, Luquinhas, seja bem-vindo, cara. Fala, Taleco, Botino, felicidade de estar com vocês aqui. Um pouco triste, na verdade, porque não me avisaram que era para vir de terno. Só fui descobrir depois, então não vim preparado pro encontro de gala desse, né? Mas muito feliz de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho de alguma coisa, se eu souber. Ah, para. Mas pensa que se tivesse nós dois aqui de gala igual eu tô, mano, o gremista ia ficar ainda mais Ia deprimido. ficar Não, mal, ia mas ficar vamos, mal. vamos. Não ia pegar bem, não ia pegar bem. Não Não, ia, não se, ia. se, se sair uma parte 2 aí, daí eu venho de camiseta tricolor e aí, daí a gente faz fala um pouco de futebol e que eu não entendo nada e fica todo mundo de. Claramente você não entende nada, você torce pro Grêmio. É, Esquece, cara, esquece. Bom, o Esquece. detalhe é que você está ouvindo esse episódio aí, ele está no meio da Copa do Mundo de clubes da FIFA, né? Mas a gente está gravando sim. antes de começar, né? Então, se a gente está indo bem, se o Mengão está indo bem, eu tô aqui vestindo a camisa, saindo mal, é só para mostrar que mesmo na derrota, eu visto a camisa. Eu sei como é isso. Bom, a gente daqui a pouco vai falar por que a gente trouxe o Luquinhas para o episódio de hoje. Boa. Mas antes a gente vai fazer aquela rodada pelas notícias da semana. Só que acontece que a gente gravou o último episódio tem muito pouco tempo, não passou uma semana. Então a gente não tem muitas notícias, mas tem um pontinho que a gente vai trazer, né, galera? Sim. Bom, antes de entrar na notícia aí, só um pequeno lembrete. Um pequeno lembrete que às vezes a gente esquece, né? A ideia. Já ia esquecendo. Qual que é a ideia do podcast, né? A gente trocar ideia, aprendizado, discussão, reflexão aí sem esgotar nenhum tema. E a ideia, as expressões expressas aqui não representam a posição do nosso empregador, nem a opinião do convidado também não é o que o podcast quer, né? Então, ontem a gente estava brincando um pouco disso. Cara, depois do que tu ia falar, a gente não tem advogado, a gente não edita. Então, a ideia eu acho que, principalmente quando fala de segurança, é nunca esgotar o tema, né? Então, tipo, não é em 30 minutos, 40 que seja, que vai ser. Vai falar sobre tudo, né? E principalmente aqui é um papo aberto, sem vínculo nenhum, então a ideia é essa. E agora vamos as notícias. É isso aí. Então não é necessariamente uma grande notícia, acho que nem uma notícia, mas eu coloquei no ar aí, e a gente vai botar o link na referência. Tá ligado aquelas awesome lists que tem no GitHub, né? Que são aqueles repositórios que tem uma lista de projetos, do que for, né? Listas de alguma coisa, são as awesome lists, né? E aí eu criei uma Awesome Cybersecurity Agentic AI. O que é isso, né? É uma lista de projetos, pesquisas, entre outros, relacionados com AI agêntica no mundo de cibersegurança. Então, eu vou botar o link da referência, tá já fazendo algum barulho aí, tem pessoas contribuindo. Então, se quiser Pô, dar que uma legal. lida sobre ou adicionar aí uma recomendação, é só ir lá e abrir um pull request. Top Beleza? demais. Cara, já até Top salvei demais. aqui, hein? O negócio tá Boa. maneiro. Pô, agora que tem o Luquinhas lá, então, agora vai bombar, mano. Não, A Agora vai ideia. esquece, bombar. ó. 85 stars, 4 Tá vendo? watching, 14 forks. Até Então, ontem galera, tinha dá uma duas. moral lá, tá? Dá Porra. uma moral lá que Valeu. o negócio tá Valeu, valeu. quente. Só É, falando em dar moral, pô, se tá ouvindo o podcast, dá a estrelinha ali pra gente. É, importante. a gente sempre fala, sempre esquece, na real. E também, pô, uma coisa legal,
deixa um comentário, a gente sempre coloca alguma enquete, então participa da enquete ali, com as perguntas que a gente faz ali. E compartilha o podcast aí, se você achou legal aí, manda pro seu amigo, para quem está começando na TI, se é a sua empresa, e eu acho que isso é bacana. Sim, e só lembrar aí, né, que agora a gente tem um e-mail de contato, né, Taleco? Puta merda, aí sim, aí sim. Aí sim. A gente abriu aqui o bolso de aquele escorpião e comprou um domínio. Então, quem quiser mandar um e-mail pra gente é contato@culpadesec.com. .com.br Exato. era mais caro que .com. Cara, eu aposto que o Taleco estava sentindo falta, cara, de configurar um servidor de e-mail, Cara, de não foi nem eu que fiz. Mudar MX. lembrar das raízes, cara. Não, Pode não, crer. eu ainda eu botei no LinkedIn, né? Deixei bem aberto para receber todo tipo de coisa. Então, é, talvez algum não tem filtro aí, o spam ali, não sei, é, Não tem SPF, não tem DQ, não tem nada. nada, cara. É do jeito que vem. Mas a ideia eu acho que é justamente essa, tipo, pô, mande a sua história aí pra gente, de segurança, o seu caos aí. Eu acho que isso é bacana, né? Daí a gente coloca aqui no ar, a gente lê. Se quiser Isso. mandar um áudio, a gente reproduz o áudio aqui. A gente sabe, vai ter teu IP, a polícia vai atrás de ti. Então, é isso. Não adianta comprar VPN aí que a gente vai te achar. E o Luquinhas está aqui e ele vai ajudar a gente nisso aí. Tô Exatamente. longe Então, disso, cara. isso aí tá encaixando perfeito no tópico de hoje, porque o Luquinha tá aqui. Porque o É cara é o isso. cara, né? O assunto de hoje, e se você olhou aí seu Spotify, seu Apple Podcast, você já viu aí, né? Tá escrito Thread Hunting em nuvem, né? E a gente resolveu trazer o cara para isso. O Luquinha já é Senior Instant Response Analyst. Caramba, hein? Falei direito? Duolingo. Da Trend Micro. Coisa difícil, hein, cara. Ou seja, o cara ele trabalha com fazer resposta a incidente dentro da Trend Micro, né? Então o cara que sabe o que está falando aqui quando está nesse assunto. Então a gente queria conectar aí esse tópico é super relevante, né? Porque a gente sabe que quando fala de threat hunting em nuvem, tem muita coisa que pode ser o mesmo mundo, mas tem muita coisa que é um mundo diferente, né? Então a gente resolveu trazer um Uhum. cara para nos ajudar a entender esse novo mundo aí do threat hunting. Luquinhas, tu Cara, vai suar aqui com a gente agora, que a gente é noob. vambora. Quero até Vambora? aproveitar esse gancho seu aí, que você falou, né, que do mesmo mundo, né? Na verdade, cara, eu costumo até dizer que são quase que mundos diferentes, Legal. Tá vendo? Eu falei que era noob. porque, cara, a forma como você vai agir, vai tratar, você não ter um perímetro ali delimitado, tudo isso Sim. influencia muito, né, nessa área de threat hunting. Mas voltando um pouco, né, às vezes para a galera que não sabe o que é threat hunting, só para a gente começar, como diria o outro, começar do início. Basicamente, threat hunting, cara, é você ser proativo. Você não esperar dentro da sua rede acontecer a cagada, acontecer a merda, podemos dizer assim, né? Para você Uhum. começar a agir. Então você não vai esperar, ter uma infiltração de dados, o cara roubar conseguir um token, conseguir um secret, conseguir, sei lá, fazer uma alteração numa função lambda que você tem rodando, mudar alguma coisa no seu banco de dados, um RDS que está rodando lá, enfim. É você se antecipar e fazer, cara, o que eu posso olhar no meu Uhum. ambiente, qual tipo de informação que eu devo coletar, o que eu devo olhar a nível de log, para eu ter certeza que não tem ninguém dentro do meu ambiente. Como que eu posso me antecipar ao cara que vai me roubar? Para a galera que é do Rio, basicamente, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para estar seguro que eu vou estar andando na rua e não vai vir um cara do nada e vai me assaltar, né? Apesar de que no Rio não tem muito o Entendi. que fazer. Não. Mas é basicamente você ser proativo, né? Você ter essa proatividade de tentar estar um passo à frente. Não é fácil, mas é você tentar estar um passo à frente caso venha acontecer alguma coisa, né? Você Saquei. já tá ali Então, adiantado.
Então ajuda teu amigo noob a entender que essa é a diferença, então, entre o thread hunting e a resposta incidente. Então, eles são muito similares no conceito de pesquisar e tal, não sei o quê, mas o incidente, a resposta incidente é responder ao incidente, enquanto o Sim, thread hunting é fazer essa pesquisa antes. para tentar evitar Exatamente, incidentes. exatamente. Então tem É, uma é, boa, tá? a resposta é incidente, cara, já aconteceu, né? Você agora Uhum. precisa responder, remediar, entender o que aconteceu. Cara, o cara entrou por aqui, o cara conseguiu acesso à minha conta da AWS porque não tinha, sei lá, MFA habilitado, não tinha o segundo fator de autenticação, e o cara conseguiu entrar, ou o cara fez um commit lá e deu um mole e esqueceu lá o secret dele, que ele usou para fazer alguma Padrão. coisa na conta dele da AWS, que a gente sabe que é muito padrão. O cara pegou pelo GitHub, acessou a conta, fez várias alterações. Então você vai ter um time de resposta a incidente investigando como isso aconteceu. Já você já tem um incidente propriamente dito ali, né? O Threat Hunt Uhum. não, cara. Às vezes você vai no Threat Hunt, você vai analisar um log e você vai descobrir um incidente a partir daquilo ali. Você vai tá olhando, sei lá, uns logs de auditoria de uma aplicação web, ou vai estar olhando os logs, sei lá, de acesso a um bucket S3, de upload ou de download, enfim. E aí você vai descobrir, cara, esse usuário aqui não deveria estar fazendo isso, ou não deveria estar tendo essa chamada de API, ou, enfim, essa função Lambda que está rodando aqui não deveria estar rodando. Por que isso aqui está rodando? E aí você Entendi. vai, através disso, dessas informações, você pode ser que possivelmente você encontre uma ameaça dentro do ambiente, né? Mas, por exemplo, né, vou começar a procurar, você comentou de uma ameaça. Se eu não sei o que eu estou procurando, como eu encontraria algo e o que que eu poderia definir como ameaça? Não sei, tipo, tenho ali a minha conta da AWS, tenho os meus serviços, você comentou de log também, né? Então tem várias outras coisas que conforme tu vai habilitando na AWS ou qualquer provedor de nuvem, aumenta o custo. Sim. Então, e se eu não tenho muito por onde começar, como que eu poderia saber o que buscar, como fazer, o que que eu consideraria suspeito? Cara, aí já entra um dos grandes paradigmas, vamos botar assim, ou diferenças entre um ambiente normal ou você fazer só um threat hunting. Ah, pô, vou olhar aqui uma máquina normal, uma máquina Windows, alguma coisa assim, que você vai pegar, sei lá, uma lista de IOC, de IP, de hash, de domínio. Cara, será que existe no meu parque? Puf, faço um sweep lá e, deu um match e tal. Isso funciona para o ambiente AWS? Depende. Depende do que você está olhando. Se você for, não, preciso, sei lá, tive um acesso não autorizado na minha console, por exemplo. Então você Uhum, poderia, por exemplo, olhar, sei lá, vai olhar o log de auditoria e aí você pode usar, por exemplo, o IP para dar um match de alguma coisa assim. Uhum. Mas acho que o grande ponto, e é uma palavra que você comentou, é a parte de visibilidade e log, cara. Porque a plataforma, a ferramenta que você vai utilizar, aonde esses logs, essas informações vão estar centralizadas, enfim, isso daí vai depender de cada um. Vai depender do analista, vai depender do cara, vai depender do skill que a pessoa tem, vai depender do budget que a empresa tem. É, vai ser muito variável. E no sim. final, você só precisa de uma ferramenta que você consiga fazer uma query naquele log. Então, se você vai estar fazendo ingestão, sei lá, como você comentou, dos logs de S3, de logs de RDS, logs de Lambda, Uhum. enfim, se você vai fazer vai salvar isso tudo num, sei lá, no arquivo TXT que vai jogar para o S3 e que vai abrir, sei lá, no Athena e analisar através do Athena como se fosse um banco de dados, não importa. Se você Legal. vai pegar isso tudo, vai jogar para um CIEM, os logs ali do CloudTrail, que basicamente já tem muita coisa, né? Sei lá, riquíssima informação. Se você vai jogar isso para uma plataforma, para um CIEM, para uma plataforma de XDR, e vai analisar isso de lá, também pouco importa. O mais importante é o dado em si. Você ter visibilidade do que está acontecendo no ambiente. Você entender, cara, eu tenho aqui, estou coletando. E aí entra um ponto importante.
o que você comentou também. Como identificar o que é malicioso e o Sim. que não é. E tudo começa muito por um baseline. Você ter um baseline Boa. da sua rede. Entender basicamente o que é esperado e o que não é esperado. E aí que começa a se tornar complexo a parte Pois de threat é. hunt. Eu ia perguntar Porque agora, como você. é que gera esse baseline? Como é que É, isso é apertar um botão e ter um baseline e tudo vai estar fora ou... Infelizmente é, não. pensei a Infelizmente mesma não. Entendi. coisa. Infelizmente não. Eu acredito assim. Hoje em dia todo mundo fala muito de AI, né? Uhum. Machine Tem que falar de AI learning, aqui, senão enfim. Senão Senão eu vou não é ser mais chamado. cancelado, cara. Se eu não falar, eu vou ser Exatamente. cancelado. É, e eu acredito que com o tempo os modelos vão avançando. Eu acredito que talvez a gente comece a ter alguma AI que vai conseguir montar um pouco desse baseline. Um pouco. Não acredito que muito, mas um pouco desse baseline. Porque o que acontece muito nesses ataques em cloud, em intrusão, enfim, é que muitas vezes você não tem malware envolvido. Então, como é que você consegue falar, até para você treinar um modelo, vai te custar tempo, porque muitas vezes o cara não está fazendo nada de malicioso. O cara está acessando um bucket que todo mundo acessa. O que tem de errado nisso? Uhum. O cara gerou um token, mas você já tem outros 50 usuários ali dentro da console que também geram tokens diariamente. O cara gerou um secret, mas pô, quantas outras pessoas também geram secrets naquela conta? Então você acaba tendo que envolver toda uma complexidade de entender, cara, mas beleza, esse cara. Mas quantas outras vezes esse cara também já fez isso? Esse usuário já fez isso? É a primeira vez? Em quanto tempo? O que ele fez depois disso? E você ir correlacionando e tentando montar peças do quebra-cabeça, né? Para tentar chegar ali na informação. Então, extremamente complexo. E entra outro ponto, que muitas vezes a gente também, vamos falar, AWS, você vai lá, tem um Uhum. cara, tem um dev, pô, esse serviço aqui é maneiro, vou habilitar. O cara vai e habilita para uma aplicaçãozinha, uma parada específica dele, não está ingerindo log, o cara muito mal sabe como funciona, o cara é da aplicação, o cara que criou, que está utilizando aquele serviço. Agora você imagina o cara de sec, ou o cara do SOC, do monitoramento, o cara não faz nem ideia que aquilo foi habilitado, não faz nem ideia de como logar, ou ainda talvez se o cara descobrir como logar, o cara não faz ideia dos campos daquele log, do que é Tem esperado isso, para é. aquele serviço, o que não é esperado, e o cara precisa fazer o threat hunting ali naqueles dados, né? Então acaba se tornando extremamente complexo. Tu comentou de malware. Tu acha que o mesmo malware de ambiente tradicional é o mesmo tipo de malware para um ambiente de nuvem? Eu acho que depende. Vamos botar assim, depende. É, depende do objetivo do cara, depende do objetivo do atacante. Se o cara for, só quero criptografar arquivo, pega, pegar lá minha graninha de demanda, né? De ransom note, enfim, o cara não tá nem aí se a máquina tá rodando em Azure, se o cara tá rodando em on-premise, em VMware ou seja o que for. O cara só vai rodar independente do ambiente. Mas quando a gente começa já a falar de alguns grupos mais específicos, que os caras já têm um foco, grupos até mais sofisticados, aí o foco já é completamente diferente. Os caras já têm um foco na infraestrutura, os caras já entendem como é que funciona toda uma stack de cloud, seja ela Azure, seja ela AWS. Os caras conseguem se camuflar bem ali dentro do ambiente, porque eles conhecem bem os serviços, conseguem fazer infiltração ali, às vezes, de informação de um jeito que, cara, você não tem a visibilidade do que está rolando. Então tem alguns grupos aí que são notáveis por isso, né? Porque eles se sofisticaram de um jeito que, principalmente, e aí esses caras acabam às vezes, a maioria dos malwares até muito mais para Linux, um foco mais para Linux, coincidentemente. Não sei muito o porquê, mas acaba coincidentemente sendo isso, mas acaba sendo um pouco mais
sofisticado, porque os caras, muitas vezes, o foco é interação com a console em si, onde está toda a informação, onde tem acesso à informação de billing, onde o cara consegue criar uma nova role, o cara consegue mexer numa política, o cara consegue fazer coisas desse tipo, né? Eu lembro até de um engagement que foi basicamente isso que eu trabalhei há um tempo, que o cara... O que seria um engagement? Só para... um engagement de resposta a incidentes, né? Um caso, vamos botar assim. Que basicamente os caras tiveram um ataque antes de ransomware normal, no ambiente normal da empresa, e aí os caras conseguiram acesso à console do cliente, só que primeiro eles lançaram um ataque, o cliente fez recovery tal, eles deixaram passar um mês, 2 meses mais ou menos, mas eles tinham já o acesso, porque quando eles entraram na rede normal, vamos botar assim, né, de virtualização e tal, servidores, eles conseguiram acesso a uma máquina de um cara de dev, e esse cara tinha lá, tava usando o AWS ia lá, e o cara tinha um ponto .env dele lá, com token secret, e com aquilo ali os caras acessaram depois a rede do cliente da AWS, e os caras fizeram um estrago legal, deletaram máquina, deletaram EC2, deletaram o snapshot, deletaram o IBS, subiram o serviço. Os caras fizeram um estrago legal. Os caras fizeram um estrago legal no Então, console do cliente. vamos lá. Então, só para entender como é que funciona quando você tem um engagement desse, né? Eu tô aqui, sou dono da companhia XPTO, meu ambiente em nuvem está muito estranho, parece um ataque. Luquinhas de me ajudar. Tu senta lá, o que tu faz? De onde você começa para entender, a responder um incidente em nuvem? Qual é Cara, a melhor estratégia? o primeiro ponto, quando a gente fala assim, em nuvem, é tentar entender qual parte da nuvem, né? Porque, cara, interessante. se isso só tá afetando meu ambiente, minha VPC, então Ou tem beleza, região, né? Tem várias pode coisas. ser, ou só uma região, então, cara, pode ser que o cara só comprometeu os servidores daquela região. Então a gente vai começar a olhar, vamos pegar os logs dessa VPC, vamos ver se está tendo movimentação lateral ali. Dá para a gente tentar, por exemplo, fazer um espelhamento desse tráfego da VPC para fazer um monitoramento da rede em si, o que está acontecendo ali dentro. Bacana. Se possível, o que dá para a gente coletar de evidência de dentro do host, de forense mesmo, né? De artefato, de se tem algum malware, se tem algum processo, alguma coisa assim. E, não é relacionado a minha VPC, mas a gente está vendo aqui dentro da console, cara, apareceu, sei lá, uma máquina suspeita aqui, subindo de vez em quando, a gente acha que tem alguém subindo máquina na nossa console, ou a gente está vendo aqui um acesso não autorizado que o CloudWatch pegou de alguma coisa, enfim. Aí a gente vai por exemplo, pegar os logs no CloudTrail para poder fazer uma análise do que pode estar causando aquele comportamento, né? E aí a gente vai fazer análise em cima desses logs ali do CloudTrail para ver o que pode estar acontecendo, qual pode estar sendo a origem, da onde está vindo isso e começar ações de remediação, né? Entendi. Interessante. E esse framework aí que você está usando de como reagir a um incidente, foi algo que você ao longo do tempo construiu? Isso é um framework que a comunidade segue como um todo? E se tem um nome, onde o pessoal pode aprender mais sobre? Cara, sendo sincero, foi muita coisa que eu fui pegando do meu dia a dia. Entendi. Existem alguns frameworks por aí, sei lá, tem o Mitre, que é muito famoso, o pessoal que já está um pouco na área provavelmente já ouviu falar do Mitre Attack, que é Uhum. basicamente uma matriz que você tem lá
as principais táticas e técnicas que os atacantes usam, e também até ajuda como um baseline para o cara que está começando no threat hunt para poder dar uma olhada, cara, existe esse tipo de ataque aqui voltado para a identidade. E aí isso aqui é a forma como é que ele funciona. Será que eu tenho algum mecanismo de correlação, de análise de log que pode identificar esse tipo de comportamento no meu ambiente? Então você consegue ali, baseado naquela matriz, ir implementando técnicas de threat hunting para dentro do seu ambiente. Então, à medida que a gente vai vendo threat hunting, a gente vai ver que detection engineering e threat hunting andam lado a lado, cara. Em muitas ocasiões há um overlap entre os dois, porque para você ter um threat hunt, você precisa criar uma regra de detecção. E para você fazer o threat hunt, você precisa ter a regra de detecção. Então, uma coisa acaba dependendo da outra e acaba estando relacionado, né? E eu acho que um ponto que eu também vejo poucas pessoas comentarem e que eu acho crucial, e quase não vejo nem em pouquíssimas empresas com as pessoas que eu falo, é você também ter um threat modeling do seu ambiente. Você entender, cara, essa aqui é a minha estrutura, ela funciona dessa forma. Meu baseline. Esse aqui é exatamente, esse é o tipo de informação que eu tenho. Quem realmente acessa essa informação e quem pode estar interessado a esse tipo de informação. Então, cara, se eu sou um banco e eu trabalho aqui com essa informação que está salva em, sei lá, num Glacier, no S3, enfim, essa informação é extremamente sensível aqui. O que eu tenho que fazer dentro desse meu threat modeling para proteger esses dados? O que eu preciso estar ali? Aí o cara pode pegar lá do próprio Mitre e ver, cara, quais são as técnicas mais utilizadas, o que eu preciso coletar de log, o que eu preciso de regra de detecção que eu preciso colocar para monitorar se esse tipo de comportamento acontecer no meu ambiente. Então, Mas, é uma forma de atuar. E também pensar, cara, que tipo de atacante ou que tipo de hacker pode vir atrás dessa informação e como que eu me protejo desses caras? Porque muitas vezes a gente vai muito, saiu na televisão, saiu no jornal que hackearam tal empresa, e aí a gente só quer repetir o que estava lá no A IOC do artigo e não grupo do pensa Zap. Recebi a exatamente. IOC, recebi a IOC aqui, o IP. Bloqueei esses IOC. Aí tu vê, não liga mais nada na rede. Cara, exatamente, cara. Então, tá relacionado ao meu segmento? É uma coisa direcionada para o meu segmento ou é uma coisa que o cara é um oportunista, que vai atacar qualquer um? Pô, se o cara é um oportunista, beleza, talvez valha a pena eu considerar botar uma técnica, uma detecção, criar uma regra no meu CIEM, criar uma regra na minha plataforma onde eu faço a ingestão desses logs para poder fazer uma análise. E quanto mais centralizada for essa plataforma, onde você tem onde você faz a coleta de logs, é melhor. Então, se você consegue ter um CIEM que vai fazer a ingestão de tudo, cara, joga tudo pro CIEM. Se você consegue ter uma console de XDR, uma plataforma, né, que a gente tem visto aí muitos fabricantes agora que conseguem fazer a ingestão de diversos logs de diversos fabricantes, cara, joga tudo para lá porque ali você consegue fazer maiores correlações, você consegue pegar já um log de um endpoint, pegar um log de um firewall e ver se o cara já conseguiu sair ali daquele ambiente de cloud, talvez para uma outra cloud, que a gente ainda nem É. falou, né, de um ambiente Ah, multi-cloud. é. Então, Caramba. às vezes o cara conseguiu dali de alguma forma fazer um pivoting para uma outra cloud e aí às vezes se você tem uma console separada, o trabalho que você vai ter de correlacionar informações e você já tendo isso tudo centralizado, às vezes com uma query, você consegue ter toda essa informação, né? eu quero voltar um pouquinho, que eu não quis te interromper quando falou do threat modeling. Como é que tu faz um threat modeling de um ambiente tão dinâmico como a nuvem? Deixamos de falar aí do Boa. cara do dev que é lá, aperta um botão, começa um serviço novo e tá rolando, né? Como é que você, num mundo tão dinâmico, um mundo onde AI tá programando por mim, AI tá criando aqui minha infraestrutura como código e deployando coisa pra mim, que eu nem sei o que é, mas tá funcionando, como é que tu faz o threat modeling disso tudo? Você consegue dar umas dicas? Cara, eu fico com pena da galera às vezes
de application e tal, porque, cara, é tenso, cara. E eu acho que às Você fala de vezes, application, cara, de application security, né? de Pegando a application galera de application security, security. exatamente. Sim. E acaba, às vezes, que acaba sendo o título do podcast, né? A culpa é de SEC, porque acaba que você, nesses momentos, você precisa ter um pouco de freio nesses caras, porque se você não tiver um freio para você também, quando eu digo você, né, assim, a área de segurança, né, Uhum. para tentar entender um pouco do que tá subindo no ambiente, cara, não vai rolar. Por mais que você fale assim, ah, cara, mas eu tenho um CSPM que tá monitorando tudo, tá me dando essa visão. Beleza, você vai ver que subiu lá. Mas você entende como funciona aquilo, você tem uma noção de como você vai colocar um pouco de segurança naquilo, como que você vai garantir que e muitas vezes o cara não subiu aquilo ali cheio de misconfiguration, que às vezes está tudo mal configurado, cara, e às vezes não é nem que o cara vai te hackear por uma vulnerabilidade, por uma falha, não sei o que, cara, é só porque o cara não sabia configurar direito, subiu para prod, ninguém analisou, ninguém fez um básico tipo, o básico do básico de um trash model, não tô falando nada absurdo, de entender como funciona, como que aquilo ali pode ser explorado no sentido de abuso, né, por um atacante, ou como que você, no mínimo, cara, beleza, eu não sei como funciona, mas como que eu posso garantir que eu vou ter log disso? Porque para threat hunting, e não só threat hunting, mas pensando em forense, IR, enfim, é log, cara. É log. Se alguém quer Entendi. entrar nessa área e não gosta de log, sinto muito, porque infelizmente Caramba. é log, Sim. porque é o que vai te guiar para entender o que está acontecendo, é essa visibilidade, que muitas vezes você não vai conseguir bloquear, né? Porque quando é um exemplo do XDR quando foi criado, né? Porque a gente sabe que não vai poder bloquear tudo, é impossível. Mas você precisa ter a visibilidade do que está acontecendo para você tomar uma ação caso aquilo aconteça. Seja uma ação provavelmente automatizada, se trigar aquilo. Então, por mais que às vezes você não consiga falar pro cara, cara, não sobe por conta disso, mas pelo menos você falar, beleza, deixa eu entender o básico como funciona, para eu coletar os logs disso, que com o tempo eu vou me virando aqui, eu vou entendendo, jogo, crio, sei lá, um modelo localzinho, jogo esses logs ali, um modelinho de machine learning meu interno de AI ali, só para entender como é que funciona esses campos, para criar, sei lá, como se fosse um baseline, e aí a partir dali você vai evoluindo no seu threat hunt, enfim, algo assim. Mas o mais importante é ter o log. Porque, por mais que você não use para o threat hunt, se um dia der ruim, você tem o log e sabe como que aquilo Ok. aconteceu. Ok. Então, Eu o devia ter log loga vindo com a minha tudo. camiseta No Logs, No Crimes. Exatamente, cara. Exatamente. Verdade, verdade. Então, assim, você falou de uma coisa também que é importante, né? Essa conversa aí com o desenvolvimento para poder entrar num acordo que tem que ter o básico, etc. E aí eu lembrei de um amigo meu, que eu também ainda quero trazer aqui pro podcast, tô tentando convencer o cara, ele me comprou muitas cervejas, eu não consegui pagar todas. Luquinha foi mais barato, então foi fácil. Eu Que sou ele fala, facinho. facinho, facinho. Ele trabalha num varejo, né? E quando ele vai falar, uma coisa que ele me falou que ficou marcado é que ele quer falar com o cara ali de dev, quer que o cara de dev entenda a importância da segurança, segurança é a coisa mais importante de todas, não sei o quê, mas a empresa vende camisa, não vende segurança, né? Então, ele sempre tem que ter isso em mente quando vai falar com o cara de dev. Então, eu queria saber contigo, já que você puxou esse assunto, se você tem dicas, especialmente nessa área de Cloud Native Application, mais de aplicações que são construídas em nuvens, como ter essa conversa com o time de desenvolvimento para que a gente consiga os logs que estejam habilitados, ou bem formatados, ou que o mínimo seja feito de segurança. Como é que... Porque, no fim das contas, a empresa quer entregar Sim. o que o cliente precisa, né? E óbvio que o cliente precisa de segurança, mas segurança é uma coisa que acaba ficando em segundo plano. Então você tem dicas de como ter essa conversa, de como convencer o pessoal de dev
que tem que ter ali o baseline mínimo de segurança? Cara, no fundo, né? No fundo é o business, né? No fundo é o business que vai mandar. Por mais que o cara de segurança fale e chore, esperneie, no fundo é o business, né? É o que gera o dinheiro. Porque se não tiver o business, não vai ter trabalho pro cara de segurança, nem pro dev, nem pra ninguém. Mas eu acho, cara, que às vezes falta um pouco de. Não sei se seria a palavra certa, mas accountability, nesse Uhum. sentido, pra galera de dev também, cara. Porque na hora que estoura, a bomba sempre cai no cara de sec. Ninguém vai querer saber que o cara de sec avisou e não sei o que. O cara vai chegar e vai falar, cara, por que que isso aconteceu? A culpa é de segurança. Uhum. Ninguém vai querer saber Interessante. que o cara tentou, enfim. Então, no geral, cara, e é uma cultura que eu acho muito, muito zoada, que acaba que os times de dev não tem nenhuma accountability nisso. Os caras não levam parte, vamos botar assim, parte dessa culpa na hora que estoura. Cai tudo Sim. pro cara de sec, o cara de sec tem que se virar, é o cara de sec que vai ficar em um arrum uma semana inteira, e tudo porque lá na ponta o cara não escutou e não pôde parar, ou sei lá, segurar um deployment, sei lá, por, sei lá, um dia. E ter uma conversa ali com o cara de sec para isso, né? Mas entrando no que talvez dicas, né, do que dá para ser feito, cara, eu acho que assim, pelo menos habilitar log e entender como funciona, eu acho que é uma coisa um pouco mais tranquila de ser feito. Porque muitas vezes você fala pro cara, não, cara, você precisa, para subir, você precisa estar com um agente X instalado, você precisa bloquear não sei o quê. O cara não vai te dar atenção. O cara vai falar, vai pegar e vai subir. Talvez você chegar pro cara, ó, cara, eu sei, é crítico, mas pelo menos me garante que, falando em nuvem, muitas vezes, principalmente se for alguma coisa, algum serviço já nativo, Azure, Google, alguma coisa assim, vai ser só, talvez só, sei lá, um checkbox, o cara vai checar lá e talvez já vai mandar o log para um CloudTrail, para alguma coisa da vida, e o cara lá do SOC do CIEM, pelo menos já vai começar a receber. E aí depois isso pode ser fazendo um tuning, alguma coisa do tipo. Mas pelo menos o cara de sec que tá lá no SOC, que tá lá na ponta, que é quem vai sofrer depois, você consegue chegar pro cara e o cara pelo menos tem um mínimo de visibilidade do que está acontecendo naquele ambiente. E o que eu vejo muito na maioria dos incidentes é isso. O cara não tem visibilidade do que está acontecendo no ambiente dele. Seja visibilidade no ambiente em cloud, seja visibilidade no ambiente on-premise, seja visibilidade no ambiente virtualizado, porque o cara não vê o que está acontecendo. Às vezes o cara tá ali infectado, tá rolando infiltração, tá rolando um monte de coisa, mas o cara não tem noção do que está acontecendo ali porque ele não tem visibilidade. Então, se você tem visibilidade, você vê que, cara, tem um gráfico X monitorando aquela aplicação, algo assim, cara, começou a dar ruim aqui nesse serviço e tal. O cara que tá lá, o cara já vai ver, pô, tá gerando muito log aqui, tá gerando muita coisa aqui. O cara já tem um insumo para chegar pro dev lá e falar, cara, ó, você não quis botar, mas eu já tô vendo aqui que tá dando ruim. Vamos Uhum. corrigir, vamos fazer alguma coisa. Talvez vai ser tarde demais. Mas aí você também já vai ter argumento para chegar pro cara e falar, cara, vocês também erraram, porque lá atrás, quando a gente falou, vocês também fazem tão embutidos nisso daí. Então, é uma culpa compartilhada, né? Quando a gente fala, a segurança na nuvem é compartilhada a segurança da aplicação, ao meu ver, também é compartilhada. Quando o dev assume o risco de falar que não vai instalar, na minha opinião, é claro que isso não é o caso em todas as empresas e Sim. tal, né? Isso aqui é no nosso mundo utópico aqui, deveria ser compartilhada também, né? Porque, cara, você quis assumir esse risco. Eu te avisei. Então, Mas tu vê alguma coisa relacionada à maturidade das empresas? Porque
eu já tive, às vezes, conversas com cliente de falar de ameaça e como resolver o problema, e o cara fala assim, não, mas isso aí só acontece com a NASA. E aí, isso é muito. Parece que muita coisa só acontece em filme, só acontece com outros lugares do mundo e a gente nunca vê acontecer até que aconteça com a gente. E aí, quando acontece onde a gente está, e aí é uma situação complexa, tu vê que existe alguma questão de maturidade também, ou, sei lá, empresa pequena, grande, jornada, tamanho, jornada, caminho que a empresa está seguindo, ou não? Cara, essa frase, cara, de que isso só acontece com outros, cara, é uma das frases que me deixa mais louco. Porque, cara, como que você. Primeiro eu faço, cara, como que você garante que o seu ambiente não está comprometido? Qual é a garantia que você pode me dar, né? A pergunta que você pode fazer pro cara: qual é a garantia que você pode me dar que você não está comprometido? Qual Não é tem o nível log, não de. tem crime. Exatamente. Qual é o nível de visibilidade que você tem do seu ambiente, que você domina o seu ambiente, de tudo que a gente falou aqui, de baseline, de Né? threat modeling, enfim, que você pode me garantir dessa forma que só acontece na NASA e não acontece com você. Quem te garante que o cara não está aí dentro da sua rede, dentro da sua console, acessando direto e você não sabe? Quando foi a última vez que você olhou seu log de auditoria para ver os acessos do seu usuário, por exemplo? Porque, cara, eu É. vejo muita gente falar isso e o cara não tem o básico. O cara não tem segundo fator de autenticação habilitado na console dele. O cara, mas meu ambiente está seguro, não tem nada aqui e tal. Tô com antivírus. Exatamente, mas e o cara não tem o básico. E imagina falar de visibilidade, de ter essa visão geral do que está acontecendo no ambiente, né? Então, Uhum. aí é aquele negócio, não acontece comigo até acontecer. E aí quando o cara pega para analisar, pô, o cara tava na sua rede há 3 meses, seis Isso que eu ia meses, falar, um até você ano. descobrir que já aconteceu, né? Não é nem até acontecer, até você Exatamente, descobrir que já está acontecendo e exatamente. você tá pra mosca. Cara, e a tendência é isso só piorar, né? Porque os ataques só vão ficando mais sofisticados, É. complexos. A galerinha mais nova que tá entrando agora pro crime já é uma galerinha que vai nascendo nesse mundo, como a galera Uhum. nova que entra pra SEC já vai entrando pra esse novo cara que tá entrando pro mundo do crime nessa área, o cara também tá entrando, tá aprendendo essas mesmas coisas. O cara tá aprendendo Kubernetes, o cara tá aprendendo Docker, o cara tá aprendendo microserviço, microsegmentação e vai usar isso pro lado errado. O cara vai usar isso para te atacar, para explorar uma vulnerabilidade no seu ambiente dessa forma. Então, cara, no mínimo, tenha visibilidade. Porque se você pelo menos tiver visibilidade, você tem como pelo menos ter uma ideia se tá alguma coisa acontecendo ou não. Que é o que eu vejo que nem isso a maioria das pessoas tem. É pelo menos assim, cara, eu não sei ver, mas eu tenho a informação aqui para alguém que saiba ver. Que o que Uhum. acontece geralmente é eu não sei ver, mas eu não tenho nem informação para outra pessoa ver. Então, cara, beleza, eu não sei, tá aqui a informação, tá aqui os dados, tá aqui os logs, analisa para mim, pega um serviço de MSP que os caras têm expertise, cara, ó, monitora esse ambiente, cria regra, coloca regras para mim para analisar esse ambiente. Cara, se você abre o Google, você acha aí, cara, uma pancada de regra de regra, às vezes Sigma, que é um padrão aí universal de regra de detecção já para quase tudo, seja para Kubernetes, seja É bem completo. para AWS, para log de CloudTrail, cara. Legal. Você só precisa pegar aquilo ali, bota no seu CIEM, bota para rodar, para ver se vai dar algum match, enfim, para fazer sweeping, coisas desse tipo, né? Bacana. Eu nunca tinha parado pra olhar que tinha regras de Sigma pra CloudTrail. Faz todo sentido. É, eu Então, acho não que posso fazer isso é nada. um pouco da TI tradicional, né? Firewall, AV,
e-mail, gateway, bota no CIEM, mas não bota tudo, porque senão se tem muito firewall já fica muito caro. E aí, coisas modernas, até acho que próprio log de auditoria de Kubernetes. Quantas pessoas têm E log de olha, cara, auditoria no não Kubernetes? tem, cara, não tem. É. É interessante. Ainda mais que o cara vai pensar assim, cara, destrói e começa outro. Pra que eu vou É, investigar? Mas e se o cara tá com uma persistência, o que vai adiantar você destruir e subir outros? Você vai destruir, o cara vai entrar de novo, você vai destruir, o cara vai entrar de novo, você vai destruir, o cara vai entrar de novo. eu poderia dar algum exemplo de persistência, assim, que tu já tenha visto, que tu possa comentar, ou casos que são comuns, assim, para o atacante se manter no ambiente, porque, se eu destruir um cluster de Kubernetes, teoricamente eu estou destruindo tudo e o cara não tem mais acesso, porque eu vou criar um novo. Tu poderia dar algum exemplo? Cara, teve um, e aí também entra porque até nessa questão que às vezes a gente não consegue ter o controle sobre tudo, né? Os caras fizeram, ó, o cliente, né? Ele fez o deploy do cluster ali, mas o cara volta aquela mesma questão de secrets. O cara deu mole no secrets e tinha secrets para acessar a console. Isso já é outro caso. Dentro do cluster dele do Kubernetes. Então, o cara Caramba. do cluster, o cara pivotou para dentro da console e de dentro da console o cara tinha acesso a tudo, entendeu? Então, É. por mais que você destruísse o cluster, beleza, o cara já não estava mais só dentro do cluster. O cara já estava com acesso Interessante. total dentro da rede. E a gente nem tocou aqui num ponto que é ainda mais complexo e ainda tem sido mais comum, que é toda a parte de Azure AD, de tokens, enfim, que não deixa de ser cloud, né? Sim, claro. E que, cara, se você pega aí os caras da Rússia, aí já falando a nível de espionagem, APT, os caras já estão extremamente avançados. Então, quem garante que esses caras, a nível de governo, de Estado, China, Rússia, Coreia do Norte, Irã, os caras não estão dentro de várias redes aí, ou de vários ambientes de cloud, e a gente não tem nem noção, por quê? Porque, primeiro, não tem ninguém. Primeiro, não tem pessoas suficientes no mercado com essa habilidade, pouquíssimas empresas também focadas em IR para cloud. Tem uma que eu gosto muito, que é uma empresa chamada Invictus IR, uma empresa da Holanda, se não me engano. E eles são focados em cloud response. Eles têm Interessante. treinamento lá de resposta a incidentes para a AWS, que eles lançaram recente. Treinamento bem bacana. Eu estava até pensando em fazer, inclusive. Um pouquinho caro, mas eu acho que super vale a pena para quem se interessa. Depois a gente pode até passar para vocês colocarem lá na descrição. Mas, cara, Não existe treinamento pouquinho caro para completaço. um Senior Incident Nossa, Response quem me dera. Analyst. Quem me dera. Pô, nós que precisamos de cupom de desconto aqui, pô. Cara. É, Bota lá o link barra Luquinhas10 para 10% de desconto. é, Mas, cara, esse treinamento deles, eles cobrem tudo, cara. A parte de Guardani, a Amazon Inspector, a Security Hub, Security caramba, muito Lake. legal. Maneiro. Falam sobre Vou dar uma várias olhada. coisas lá. Sobre forense, dessa parte de log, processamento de log, com open search. Então, É inclusive com salgado mesmo. ferramentas assim. Pro Brasil é salgado Pro mesmo, preço. brasileiro é salgado, cara. Pro brasileiro é salgado. Essa parte de CloudTrail que a gente comentou, então os caras têm uma pancada de vídeo só sobre CloudTrail, enfim. Então, esse é um dos motivos, né? Então, pouquíssimos profissionais capacitados. O segundo, que a gente comentei bastante, visibilidade. Então, junto ao cara não é capacitado, ou não tem visibilidade, esquece. Pau tá quebrando e ninguém tá vendo. Tá. E, geralmente, só para fechar, Rafa, o Tá. terceiro ponto que eu diria, a sofisticação. Então, às vezes você tem um cara bom, você tem visibilidade, mas o ataque é extremamente sofisticado. Então,
são dilemas aí que acabam acontecendo, né? Não, acho que você tocou num ponto muito bom de qualificação, né? Aí até lembrei aqui do meu amigo, do meu amigo, eu já falei nome errado aqui. Lembrei do meu amigo Ivan aqui, com o ancião do SOC, né? Sou um ancião do SOC, eu sei de. São quantos trilhões de anos de experiência no SOC. Nunca pisei na nuvem. Não tenho 2.000 euros para dar esse treinamento. Fala pra gente aí, o que você recomenda pro cara que já entende o que é um incident response, cara que entende que é threat hunting, mas ainda acha que nuvem é um bicho de 7 cabeças. Qual o próximo passo para esse cara, para ele poder começar a entender esse mundo? Cara, na minha opinião, nuvem, assim como segurança no geral e segurança em nuvem, acaba sendo uma aplicação, cara. Você entender o que é nuvem, generalizando bem o termo, né? Você entender, pô, se eu vou focar em AWS, cara, como é que funciona a AWS? Quais são os principais serviços da AWS? Porque se o cara já tem uma bagagem de SOC, uma bagagem de IR ou de forense, no final, cara, acaba sendo parecido. O que você vai ter que olhar. Algumas coisas vão ser diferentes, você vai ter que entender como é que funciona um campo de um log, você vai ter que entender como é que aquele serviço funciona para você entender como é que funciona aquele log. Mas a forma como você vai analisar, as correlações que você vai precisar fazer, a forma como você vai pensar como um investigador é a mesma. Você só vai aplicar em um conjunto de dados diferente. Mas a forma que o cara vai pensar vai ser a mesma. Então, acho que o mais importante é, cara, beleza, tem aqui a AWS. Como funciona a AWS, os principais serviços? Pô, beleza, entendi. Agora, como que eu posso aplicar meus conceitos de investigação para isso? Exemplo básico. No meu ambiente aqui de SOC, eu gosto de verificar tentativa de brute force. Uhum. Então, eu vou olhar o evento do Windows 4625 para failure de logon. Para failure de logon. Como que eu posso aplicar esse mesmo conceito, esse mesmo tipo de regra no meu CloudTrail? Exemplo. Beleza. Eu vou ter que olhar esses campos, correlacionar com isso, tal. Então o cara vai pegar a ideia, os conceitos que ele já tem do mundo dele de SOC, estudar um pouco ali de cloud, né? Hipótese, Entender. né? As famosas hipóteses. Exatamente. E ver o que tá a partir daquilo ali, o que ele pode aplicar. O mindset, no geral, vai mudar, porque alguns serviços são diferentes e requer, por exemplo, é um Lambda. Você não tem um servidor, por exemplo, envolvido, então como é que você vai analisar aquele log? Mas a forma, em alguns casos, vai ser parecida a forma de pensar para muitos casos. E, uma coisa que me veio na cabeça é a possibilidade de simular ataques. Porque se eu não sei por onde começar a procurar, então talvez se tiver uma ferramenta, sei lá, um projeto open source que gere para mim eventos qualquer, porque eu lembro no passado não muito distante que ferramentas que simulam o Acar, né? Você testa, baixa o Acar, se meu antivírus está pegando. Então, para a nuvem, será que tem algum Acar que gere algum tipo de evento que eu poderia, cara, baseado nisso aqui, poderia ser suspeito? Então, acho que isso de repente seria uma boa para organizar o baseline. Eu acho que o Taleco tá levantando essa bola aí só pra puxar um saco do empregador dele, né? Porque os caras têm um projeto. Mas porque os caras têm um projeto open source legal nessa área. Tem um projeto bem legal nessa área. Sim, eu lembro de um de cabeça, cara, que acho que era Na verdade, AWS Gold. Na Tem verdade, eu o- vi no link lá da Invictus que tinha. Que eu tava vendo o treinamento ali, mas eu não tinha pensado nisso na real. Porque a Datadog tem, né, o Stratus Red Team, que é Ah, é. um. Que é bem. É como se fosse o Atomic Red Team, para que eles conhecem, só que para cloud, né? Que é justamente para emular vários tipos de cenários diferentes.
É bem legal, é bem legal. Eu já usei, funciona bem. E tem umas ferramentas para te ajudar também. Enquanto você roda, eu esqueci o nome da outra ferramenta, mas você pode botar para ficar olhando o CloudTrail só para um tipo de evento específico, ou só para identidade específica. É uma ferramental bacana para fazer justamente esse tipo de teste aí que o Taleb falou. Eu acho que a WASP também tem alguns cenários assim também para brincar. Eu lembro que tinha um antigo, acho que não sei se ainda está sendo atualizado, acho que era a Cloud Fox também. AWS Gold, que também Sim. dava para fazer bastante coisa. E ir aplicando, né? E vendo ali na prática o log sendo gerado e aplicando regra e tal. Então, vou puxar também Caramba, é outro sardinha aqui pro mundo meu mesmo. lado, que eu escrevi uma aplicaçãozinha em Python que é justamente para você simular ataques de ransomware no seu ambiente cloud, né? Para Buckets S3, para ser mais específico. Vou botar esse link aí também na referência para aqueles que precisarem gerar eventos do tipo. Boa. E a gente tem um episódio só falando disso, né, Botino? De ransomware Sim. para S3. Então, se você começou a ouvir por esse agora, porque se interessou por esse tema, depois você pode ir para o ransomware para S3 e depois você pode ir lá para o primeiro sobre CSPM. E aí meio que conecta muita coisa. Com certeza. Mas a gente promete que os outros são mais curtos do que esse, tá? Que a gente está aqui explorando o nosso dado Luquinhas. Já estamos chegando uma Caramba, hora hein? aqui de Passou voando o tempo. podcast. Pois é, mas o papo tá bom demais, né? Não tem problema nenhum. Ô, Rafa, só para fechar, Uhum. nesse que o Taleco comentou da Invictus, na parte de blog deles, cara, pra galera que quer se aprofundar nessa parte aí de threat hunting, eles têm uma série lá chamada Profiling, cara, que é extremamente interessante, que basicamente eles pegam grupos, por exemplo, tem um aqui, a Profiling Java Ghost, que é um grupo dos caras que eles no assessment deles é lá da Indonésia. E aí, cara, Caramba. eles descrevem aqui os TTPs dos caras. Por exemplo, ó, Initial Access, Yan Access Key ou SES mandando e-mail. Faz execução de Lambda no ambiente. Persistência através de Security Group, usuários ou STS Credentials. Então aqui eles vão destrinchando, fazendo um profiling Bacana. daquele cara e ainda acrescenta aqui, por exemplo, Incident Response Checklist. O que você deveria ter de checklist, por exemplo, num caso desse? Então, ó, é o primeiro, que é o que a gente basicamente estava comentando aqui, Enable Comprehensive AWS Logging. Então, cara, logging é o que está aqui. Então, eles comentam de VPC Flow Logs, CloudTrail, retenção, MFA, enfim. Eu Bacana. recomendo a galera depois dar uma olhada aí. Inclusive, eles falam Caramba, hein? Muita do coisa legal. Datadog aqui. Ele vai colocar nos links de referência, então. A gente vai botar aí pra quem quiser acessar. Pô, muito legal. Haja tempo, né? Pra ver tudo isso, Cara. fazer lab, Pois é, cara. testar e Pois é. Exato. Vocês ainda têm que dar conta das crianças. dar conta das crianças, Do podcast. podcast. Esse é outra criança. Pois é. Bom, a gente está chegando, se quiser, aos 59 minutos. Normalmente a gente está 30, 40, mas foi bacana demais a conversa. Então, obviamente, antes de encerrar, eu queria saber se tem algumas palavras finais que queira falar sobre o assunto, Luquinhas, ou alguma outra última pergunta, galera, que você tenha. Cara, não, só tem uma história. Como o Ah, podcast a sim, culpa é a de culpa é de sete. Seth, claro. Aí Gente, pô, sim! Eu eu tenho ia uma puxar isso, mas já história. que você puxou, vambora. Fala aí, Eu qual é tenho a uma sua história, a história. culpa é de Seth? Cara, tem duas. Tem uma relacionada a cloud e tem uma que não. Vou contar a Uma relacionada das duas. a Não, cloud tá, primeiro. beleza. A relacionada a cloud, cara, foi engraçado. Engraçado, sim, pra mim, mas pro cara não. É... é... E na outra já é o contrário. Na outra não foi engraçado pra mim, não. Mas enfim, essa, tava um dia, cara, trabalhando normal tal, e aí recebeu uma ligação de um cliente, cara, tamo com
coincidente que tá rolando uma infiltração, a gente já viu, cara, quase 1 tera aqui de informação saindo da rede e tal, e o arrumo, e os caras não vamos pagar, vamos fazer o engagement e tal. Beleza. Começamos, tal, investigando. E aí, cara, resumindo a história, o que aconteceu? Os caras fizeram uma POC há um tempo atrás, eles tinham um ambiente todo de VMware, e aí os caras fizeram uma POC e simularam para transferir todo o ambiente deles de workload para Azure. E existe uma tool da Azure, ou existia, não sei se existe mais, que você rodava e ela meio que transferia o servidor, como ele fazia meio que uma cópia, sabe? Tipo um move, assim, quando você move uma máquina de um lugar, de um vCenter para o outro, ela Lift and movia shift, aquela né? máquina direto para Azure. Você conectava ali e tal, botava chave de API, tenant, fazia uma parada lá e ela meio que movia a máquina. E os caras fizeram uma POC disso. Um cara lá fez uma POC disso e esqueceu essa ferramenta lá, tipo, 1 ou 2 anos. E aí, cara, um belo dia, a ferramenta atualizou sozinha e começou a mover as máquinas dos caras para essa console. E os caras estavam achando que estava rolando filtração massiva de dados da rede deles. E aí Tava, né? eu só fui descobrir isso fazendo forense na máquina, né? Porque eu falei, cara, tem alguma coisa rodando aqui e tal, estão filtrando dados e tal. E aí que a gente foi olhar, que era aquele serviço que foi instalado tal dia, com tal usuário, tal dia teve atualização. E colocar isso tudo no reporte e falar quem foi, né? E era o cara que tava mais, assim, preocupado e tal. Não sei o que rolou com o Caraca. cara, mas o chefe dele ficou meio bolado, Caramba. porque gastaram uma grana para contratar o serviço e tal, Louquinho, cara, e mano. era só isso. E era só Melhor coisa é isso. desabilitar a atualização automática, né? Não atualize nada, né? Nossa, cara. Eu Resolveram o fiquei, eu problema. fiquei com pena do cara. Eu falei, cara, desculpa, mas eu tenho que colocar no relatório. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Caramba. E qual é a outra? Cara, a outra é dos tempos de guerra, Taleco. Acho que o Taleco tá ligado dessa. Sempre ligado. A outra, cara, a gente tava. Foi logo assim que eu entrei na Trend, novo na Trend. E. Ó, toma cuidado aí que você vai contar, hein? Não, relaxa. E aí, cara, tive que. Nem te Tipo, me conheço. jogaram pra um cliente, pra ficar alocado no cliente durante um tempo. E aí, logo assim que eu fui pra lá, cara, tinha uma empresa que trabalhava junto com a gente, que basicamente quem gerenciava tudo era essa empresa, e a gente tava treinando ali os caras da empresa naquela semana, né? Como é que usava as ferramentas e tal, como é que fazia as paradas, configurava, tal. E aí, cara, beleza. Só que nesse período, eu tava ajudando numa implementação durante o dia e à noite ia pra lá para dar o treinamento pros caras durante essa semana. Então era tipo uma quarta-feira, assim, saí do outro cliente, era tipo literalmente do outro lado da rua. Atravessava a rua e chegava nesse outro cliente. E aí, cara, tô chegando lá, tal. Quando eu chego no cubículo ali onde tava a galera, mano, aquele barulho de telefone, o arrumo, assim, aquele telefone de mesa, assim, né? Assim, uns Caramba. 10 caras, tudo em volta da mesa, assim, um alvoroço doido. E aí eu só vejo um cara, do nada, aponta assim, ó, aquele ali que é o cara da 3. E eu, tipo assim, vindo andando, né? Escolheu Bebendo onde? água, né? Bebendo água na boa, Todo tipo assim, pimpão. cara, tipo assim, 6 e pouca, já, quase 6h30. Pô, só vamos chegar lá, dar o treinamento pros caras de boa. Mano, uma galera em volta, assim, aquele ali que é o cara da trend. Aí os caras, ó, senta aí, resolve agora, tá tudo parado, não sei o que, cara, mais de 20 mil máquinas. Meio que Caraca. parado assim, pop-up subindo nas máquinas de bloqueio de comunicação e os caras no telefone de Cissante falando um monte de coisa, querendo saber se era ataque, se não era ataque, se era o antivírus com falso positivo. E aí eu falei, cara, deixa eu só me situar o que tá acontecendo. Os caras, ó,
Eu não quero saber o que você vai fazer. Se você tiver que ligar pra aquele alemãozão lá, chefe seu, cara, você liga pra ele agora e manda ele vir pra cá. O alemãozão era o Caramba. Franz. Era o Franz, pra galera que conhece. Cara, ligar Meu pra Deus. ele. Aí eu, cara, peguei o celular, falei, cara, tá dando ruim aqui, acabei de chegar, pau tá quebrando. Tenta pegar alguém do suporte aí que eu vou tentar ir acalmando os caras. Aí entrou todo mundo em call, em conferência. Eu sei, cara, resumindo, que a gente ficou lá até 2, 3 da manhã. Descobrimos que, na verdade, não era ataque, não era falso positivo, era culpa de SEC. A culpa era de uma das meninas da outra empresa que trabalhava lá, que fez uma regra de firewall cagada, que bloqueou a comunicação toda das 20 e poucas mil máquinas que estavam na console e literalmente parou o ambiente da empresa. Para sorte dela, que já era tipo 5 da tarde quando ela fez isso. E Caramba. os caras pedindo relatório e a gente tendo que depois fazer o relatório e falar, cara, foi. Porque não tinha muito o que fazer. Você fala, cara, aconteceu isso, não foi um problema no produto, não foi um ataque, não foi nada, foi uma misconfiguração ali, né? Uma falha de configuração. Mas foi isso, cara. Umas 2 histórias Que aí de doideira. culpa de SEC. Pesado, hein? Caramba. Essa é pesada. Bom, agora minhas considerações finais aqui, antes de encerrar. Luquinhas, fiquei feliz demais que você aceitou o convite. Fiquei feliz demais de trocar ideia aqui com você hoje. Mas mais feliz ainda fiquei que quando você falou aí da Trend, né? Quando você entrou na Trend, eu cheguei a ser seu professor ali por um tempo, né? Cheguei a te dar um pouco de apoio nesse sentido. E ver tu aqui agora distribuindo informação, tirando onda aí, nos dando aula, né? Agora do lado contrário, né? Eu sendo o aluno aqui. Putz, não podia estar mais feliz, cara. Valeu demais aí por estar aqui com a gente. Prazer é meu, Rafinha. Em outubro devo aparecer por aí. Pô, aí sim. Aí sim. A gente vai comemorar que o Flamengo foi campeão da Copa do Aí Mundo. sim, aí sim. Valeu demais. Aleco, obrigado pela presença, como sempre. Não, Sempre pô, bom trocar uma ideia contigo. cara, episódio top demais, muito Top conhecimento demais. e dá pra expandir ainda mais os horizontes, né? Cara, dá Com pra gente certeza. ter parte 2, 3. Muito. Com Só certeza. dependendo da agenda aí do corridíssima do Lucas. Ah, é No difícil, fim, né? então, Quando show demais, quiserem, show de estamos à bola. disposição. Valeu. Obrigado demais. Bom, valeu, falou então. E só lembrando, é Falou. culpa de SEC, mas SEC é responsabilidade de todos. É isso. Valeu, pessoal. Valeu. Ah, tá aqui, ó. Briga. Aí, ó.